a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui na igreja Assembleia de Deus, Monte Líbano 1, e daremos início à escola bíblica dominical, né? A escola bíblica ao sábado, e os irmãos podem acompanhar aí nas suas casas, com as suas revistas, tá bom? Essa escola tão maravilhosa. Quero convidar os irmãos para que nós possamos fazer uma oração inicial. Bendito soberano Deus e eterno Pai, nós estamos, Senhor, aqui diante da Tua presença, pedimos a Tua graça, Senhor Jesus, o Teu conhecimento, meu Pai, que possamos, Senhor, neste momento, abrir os nossos corações para ouvir da Tua palavra, para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, Pai Celestial. Senhor, usa o professor nesta noite, mas também que nós possamos estar com os nossos corações abertos para ouvir a Tua voz. Amém? Nós queremos louvar aqui um hino da harpa cristã, número 116. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor, quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé livre estou. Glórias a Deus. Nós iremos estudar nesse trimestre, como os irmãos sabem, né? Nós vamos utilizar a mesma revista do segundo trimestre, e hoje nós estaremos estudando a lição de número 1, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áureo da nossa revista está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 2, que diz: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática, a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Quero convidar os irmãos para fazermos a leitura bíblica em classe, que se encontra na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 e 7. Que diz assim, Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então:
em que sois batizados então? E eles disserem, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém? Nesse momento aqui eu quero convidar nosso professor, nosso amado irmão, Diácono André. Ele já está com a oportunidade para ministrar a aula de hoje. Amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor nessa noite. Para nós é uma grande alegria poder estar nessa live para compartilhar a palavra de Deus. Eu sei que os irmãos não estão acostumados com esse formato de escola bíblica dominical. Nós também não estamos, né? Estamos aqui como primeira experiência, mas eu creio que Deus irá falar aos nossos corações. Nós iremos ser edificados, ser consolados, porque é a palavra de Deus que será ensinada nessa noite. Eu quero pedir para que os irmãos que estão assistindo essa live, que possam estar compartilhe com seu amigo, compartilhe com aquele que você sabe que é um ouvinte, que gosta também de estudar a palavra de Deus, para que possamos alcançar o maior número de pessoas e membros também da nossa congregação aqui do Monte Líbano 1. Em nome de Jesus, eu creio que Deus irá falar através da sua palavra nessa noite de uma forma especial e extraordinária. Para quem tem a revista da Escola Dominical, nós estamos estudando aqui, estamos começando hoje, na verdade, como o Felipe falou, a primeira lição que tem como título a Carta aos Efésios. Seria mais a parte introdutória e a parte de saudações aos destinatários, né? Porque alguns acreditam que a carta de Paulo aos Efésios também era uma carta circular. Então, por isso que eu poderia dizer que seria aos destinatários, porque foram passando por várias regiões. Eu queria que você, nessa noite, lesse comigo novamente, por favor, o texto áureo que está escrito em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo... vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, e o versículo-chave é o versículo 2, mas nós leremos também o versículo 1, que diz assim, nessa noite: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, e a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu gostaria de introduzir um pouco esse assunto nessa noite. Os irmãos que nos conhecem aqui na Escola Dominical sabem que nós somos... gosto muito de introduzir os textos. Eu acho que uma boa parte das lições eu estive dando a primeira lição, porque eu gosto de introduzir os textos. Nós estamos aqui de frente, estamos com a palavra de Deus em nossas mãos e estudaremos a carta de Paulo aos Efésios, como já falamos no início. Se você quiser depois acompanhar na sua Bíblia, você que não tem revista, nós iremos nos deparar com essa, vamos dizer assim, implantação, esse início de trabalho de Paulo em alguns textos da palavra de Deus. Efésios, que é a carta, o livro-chave dessa implantação, mas nós temos também Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo 3 ao 5, que vai relatar muito bem sobre essa parte introdutória do livro da implantação de Paulo lá em Éfeso. Nós também leremos em Atos capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 8, que iremos tratar, o texto também trata exatamente sobre essa parte que Paulo vai estar falando a essa igreja, introduzindo essa igreja a palavra de Deus.
nós também encontramos em Atos capítulo 20, a partir do versículo 28, 29 e 30 de Atos dos Apóstolos, também nos deparamos com algumas partes importantes desse texto sagrado. Eu gosto bastante dessa epístola porque ela trata sobre um assunto que é muito importante para nós. Na verdade, ela não trata do que nós estamos aqui inseridos nessa noite. A carta de Paulo aos Efésios não fala do templo, ela fala da igreja. Ela não fala simplesmente de um templo religioso, mas ela fala de uma igreja viva. Ela não fala simplesmente de 4 paredes como nós estamos aqui nessa noite, mas ela fala de você, que é corpo de Cristo, que é morada do Espírito Santo. Então, por isso que é importante, irmãos, nós estarmos estudando esse texto, falando um pouco, refletindo um pouco sobre aquilo que esses versículos têm para falar a nós, aos nossos corações nessa noite. Eu quero que você esteja com a palavra de Deus aí na sua casa. Eu sei que não é fácil, tem os seus afazeres, tem algumas coisas, mas que você possa se dedicar um pouco, esses 40 minutos que passaremos aqui. Eu quero que você se dedique integralmente para estudar a palavra de Deus. Como eu falei, Éfeso é considerada a rainha das cidades asiáticas. Eu vou resumir o que tem na revista para ajudar os irmãos, depois nós vamos também acompanhar na revista, tá bom? Éfeso também é a capital da seita Ártemis. A revista fala muito bem sobre isso, que lá seria, na verdade, o templo à deusa Diana. Na introdução do assunto, na primeira parte, ele vai falar muito bem sobre isso. Em termos materiais, essa cidade de Éfeso também era uma das mais bem-sucedidas da região no primeiro século, por sua localização e algumas coisas que é bem importante. Era também, irmãos, a capital do ocultismo. É lá que nós encontramos, o comentarista vai falar sobre isso. Alguns vasos, eles faziam ser espécie de vasos para vender, como forma também de levantar recursos para sustentar a parte da idolatria. E por Diana ser a deusa da fertilidade, eles também acreditavam que precisavam estar nesse templo. Só para os irmãos terem a ideia da proporção, o tamanho. Nós estamos falando de um templo de cerca de 107 metros de comprimento, por mais ou menos 50 metros de largura. Esse templo tinha algumas colunas. Se você procurar agora na internet, mas não sai da live, procura aí na internet, você vai ver que era um templo que tinha várias colunas na frente. As colunas tinham mais ou menos 17 metros de altura, cada coluna era cerca de mais ou menos mais de 50 colunas para enfeitar aquela parte da frente. Bem bonito o templo, mas infelizmente o templo era grande, mas Deus não estava presente. E Paulo, irmãos, em contrapartida, ele vai exatamente escrever para uma igreja pequena, uma igreja que estava iniciando, uma igreja que está começando, mas que Deus está presente. Mas que a palavra de Deus, ela é a base de tudo que está acontecendo naquele lugar. Que eles tinham como prioridade o seu relacionamento com Deus. Então isso é que é importante nós sabermos nessa noite. Paulo, ele escreve sobre a igreja criada e sustentada por Deus. Paulo, ele não escreve para a igreja lá, para o templo da Diana, para uma igreja que era sustentada por recursos do ocultismo ou da idolatria. Não, Paulo, ele escreve para uma igreja que era sustentada por Deus, tendo como plano de fundo esse cenário que eu estou falando para vocês agora: idolatria, uma capital bem sucedida. Na verdade, Paulo, ele está falando de uma igreja que tem o Deus Pai como arquiteto desse templo. Esse templo que eu estou falando é você, que é morada do Espírito Santo. E ele fala também não só de Deus Pai como arquiteto, mas de Jesus Cristo como construtor. Olha, irmãos, que interessante, como é lindo, maravilhoso. Nós sabemos que
além de Deus ser o nosso arquiteto, nós temos também Jesus Cristo como nosso construtor, como aquele que está nos edificando a cada dia. E ele também fala sobre o Espírito Santo como presença viva, eficaz, a presença mais forte, vamos dizer assim, mais presente de um Deus, através do Espírito Santo em sua igreja. Paulo fala que o santuário é de Deus, não é construído por pedras, não é construído por pedra, não tem como seu tesouro a prata e o ouro, mas como as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como está escrito aqui nos primeiros versículos da carta de Paulo aos Efésios. Então isso é muito importante nós entendermos nessa noite. Eu estou falando para você de uma carta que Paulo escreveu a uma igreja viva, que nós também somos essa igreja viva nessa noite. Nós estamos falando de uma carta que Paulo escreveu a uma igreja que foi criada para boas obras. É tanto que eu vou daqui a pouco fazer a divisão do livro, ele vai tratar exatamente sobre isso, sobre que o crente também, ele é na verdade um povo, no meio de um povo. Nós não somos judeus, nós não somos gentios, nós somos um povo, no meio de um povo, criado, chamado, na verdade, como servos de Deus, como um povo eleito, sacerdócio real, como está escrito em 1 de Pedro. Então, nós precisamos ter essa noção de quem Paulo está escrevendo e para quem Paulo está escrevendo. Paulo está escrevendo também para uma igreja que tem Cristo como a cabeça de tudo. É interessante, irmãos, se você acompanhar comigo na sua Bíblia, em cada capítulo, no capítulo 1, no versículo 22, diz: e sujeitou a todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como a cabeça da igreja, o que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre todas as coisas. Ele está falando de Cristo. No capítulo 2, também nos versículos finais, ele fala: no qual todo edifício bem sustentado cresce para o templo santo do Senhor. Ele está falando também de Cristo como aquele que está construindo, que está edificando a sua igreja. No capítulo 3, no versículo 21, ele fala também sobre Cristo. Ele diz: a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre, amém, porque tudo ele coloca como Cristo, como o construtor e aquele que está edificando. No capítulo 4, no versículo 15, ele disse: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. No capítulo 5, também no versículo 20, ele diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Ele também coloca novamente para Cristo. No capítulo 6 não é diferente. Ele termina tudo dizendo: graças seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade, amém. Vocês estão vendo, irmãos, como essa carta tem como base, como eu falei para vocês, pelo menos 3 coisas. Deus como aquele que é pleno em tudo que está fazendo. Jesus Cristo como aquele que é o cabeça de todas as coisas, que Deus está usando como edifício, como aquele que é a pedra de tudo. E o Espírito Santo, que é aquele que edifica, que consola, que ajuda, que fortalece a sua igreja. E ele trata de tudo isso para dizer uma coisa para nós que estamos ouvindo nessa noite: que você é a peça principal e fundamental daqueles que estão aqui nessa visão humana, nessa esfera que estamos aqui vivendo hoje, para dizer que nós somos aqueles que Deus separou para ser diferente em muitas coisas. O texto vai ser claro, porque no capítulo 1 e no capítulo 2 ele vai falar que Cristo, que a igreja é como o povo de Deus.
No capítulo 3 ao capítulo 4, ele vai falar que a igreja é como corpo e família de Deus. No capítulo 4 ao capítulo 6, ele vai voltar agora para a igreja como a encarnação de Cristo. É exatamente isso que eu estou falando para vocês. Ele é a semelhança, nós somos na verdade a semelhança de Cristo em nossos relacionamentos. Você já parou para pensar nisso? Que quando nós nos relacionamos, nós temos que ser a semelhança de Cristo, porque o Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo Mateus, no capítulo 6, nos versículos, deixa eu ver aqui bem rapidinho para você acompanhar comigo, no capítulo 6, só um minutinho, irmãos. No capítulo 5 e no versículo 14, no versículo 16, diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Ele está falando exatamente sobre isso, que em nossos relacionamentos nós temos que ser a imagem de Cristo. Também não só nos relacionamentos entre amigos, entre vizinhos, mas também nos relacionamentos conjugais, porque no capítulo 6 ele vai dizer que nós temos que amar as nossas esposas como Cristo ama a sua igreja. E as esposas têm que sujeitar também aos seus esposos, como Cristo, como a igreja se sujeita a Cristo. Então ele fala que nós temos que ser a imagem de Cristo também em nossos relacionamentos conjugais. Ele fala que também entre pai e filho, filho e pai, precisa ter essa mesma visão, esse mesmo relacionamento, porque nós precisamos nos relacionar com o nosso filho, como Cristo também, ele se relaciona, como nós se relacionamos com Deus, como Pai. Ele vai tratar também dos relacionamentos entre os servos e os seus senhores, retratando exatamente sobre a importância desse relacionamento, como nós sendo servos de Cristo, para estar nos relacionando com Deus, que também nós somos servos de Deus. E no final ele vai, no capítulo 6, lá nos finais, a partir do versículo 10, ele vai retratar como um recurso espiritual, mas também na semelhança de Cristo. Nós precisamos ser como esse soldado que está de frente dessa batalha, porque somos igreja de Cristo, e precisamos entender que Cristo está nos revestindo com as suas armaduras, capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé. Os irmãos estão vendo que essa carta, nós nos deparamos com ela exatamente, e ela trata exatamente sobre isso, irmão, sobre o Deus pleno. Também sobre aquele que é o edificador, que é Cristo. E nós, como igreja de Cristo, somos aqueles que precisamos entender que temos que ter testemunho de vida. Em alguns textos, daqui a pouco eu vou ler para vocês, mas no capítulo 2, principalmente, no capítulo 3, fala exatamente sobre o caráter. Nós que somos servos de Deus precisamos entender esses princípios. O autor ele vai colocar a verdade prática como a epístola aos Efésios revela exatamente o propósito eterno de Deus à igreja de Cristo. Eu quero que você leia comigo agora aí no primeiro ponto, que vai tratar sobre autoria e data. Ele fala conforme o costume da época, o autor inicia a carta ao seu destinatário tratando a identidade. Eu quero que você vá agora aí no primeiro versículo. Nós estamos estudando a palavra de Deus, irmãos, então preciso que você esteja com a sua Bíblia aberta e me acompanhe comigo agora no capítulo 1, porque Paulo, ele fala à igreja e coloca alguns princípios interessantes. Ele diz: Paulo,
apóstolo de Jesus Cristo. A primeira coisa que nós encontramos que o autor nos fala é a autoria, é a identidade de Paulo. Ele diz: olha, eu sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos que estão em Éfeso. É interessante que ele coloca essa igreja como aqueles que estão separados, como eu falei para vocês agora no início. Aqueles que estão separados não simplesmente de algumas coisas, mas do mundo, estão separados para Deus, estão separados para viver o Evangelho de Deus. E ele continua dizendo aos santos que estão em Éfeso, ele coloca agora o destinatário e coloca também para quem está escrevendo. Além disso, ele coloca dizendo que eles são fiéis em Cristo Jesus. E ele traz uma espécie de saudação dizendo: a vós graça e paz da parte de Jesus Cristo e do nosso Pai que está em Jesus Cristo. Eu quero que você entenda que o autor coloca para nós que essa carta foi escrita mais ou menos no ano 61 a 62 depois de Cristo. Paulo, ele está, irmãos, aqui na sua terceira viagem missionária. O autor, ele vai colocar para nós que Paulo está escrevendo de Roma até em prisão, mas ele escreve lá para a igreja. Nós temos pelo menos quatro cartas. O autor coloca para nós que Paulo escreve aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ele escreve para essas cartas. É interessante que ele coloca também não só a autoria e data, mas ele coloca o destinatário. Ele diz que foi escrito mais ou menos em 550 depois de Cristo. E isso coloca também para nós a religiosidade lá de Éfeso. No segundo ponto, ele diz: a cidade abriga o templo a Artemis. Eu já coloquei para vocês, a deusa da fertilidade. Construído totalmente o templo, já falei da arquitetura do templo, mais de 107 metros de comprimento, com 50 metros de largura. Além disso, o autor disse que ele foi construído 100% de mármore, uma espécie de cobertura de mármore, algo bem interessante para a época. O autor também coloca, diz que nessa época das festas, alguns autores da cultura bíblica e também do guia bíblico diz que algumas pessoas vinham, cerca de meio milhão de pessoas vinham até a cidade de Éfeso para passar cerca de um mês cultuando, adorando, reverenciando essa deusa que era conhecida como deusa Diana. E eu abro aqui um parênteses para falar para você. Interessante que aquelas pessoas passavam cerca de um mês lá dedicando a sua vida, fazendo vários tipos de rituais religiosos que não levavam a lugar nenhum, que era vazio. E às vezes nós não queremos dedicar um tempo, nós não queremos separar uma hora para oração, ou 40 minutos como estamos separando agora, para estudarmos a palavra de Deus. Isso é algo que precisamos pensar um pouco, irmãos. Precisamos refletir, será se nós temos disponibilidade? Eu gosto muito daquele texto que está escrito nos evangelhos, que diz que Jesus Cristo ele vai de encontro a um homem na cidade de Decápolis, e a Bíblia diz que esse homem ele não parava, ele vivia de cemitério em cemitério, andava rasgando as suas roupas, fugindo de tudo e de todos. Mas a Bíblia diz que depois que esse homem passou a ouvir a mensagem do Evangelho, ele foi transformado pela presença de Jesus Cristo na sua vida. E a Bíblia diz que logo ele sentou e ouviu o Evangelho. Olha que interessante. Aquele homem não parava quieto, ele não tinha sossego. Mas depois que ele foi transformado pela palavra de Deus, ele parou e ouviu o Evangelho, ele parou e ouviu as palavras de Jesus, ele parou e conseguiu dedicar tempo, energia para poder aprender de Deus.
Eu deixo uma pergunta para você. Quanto tempo você tem dedicado para a palavra de Deus? Quanto tempo você tem dedicado em sentar de frente lá da sua Bíblia, ou de um computador, ou de um tablet, ou de um celular, mas com um só objetivo, de estudar, de aprender, de se dedicar para poder crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Eu quero que você pare para pensar sobre isso, porque lá na época em Éfeso eles passavam um mês inteiro dedicado a rituais religiosos. Eles se cortavam, se batiam, faziam vários e vários tipos de rituais para poder agradar a deusa da fertilidade. E o que temos feito para agradar a um Deus que é todo-poderoso, que é um Deus que está sentado lá no céu, e que tem um olho que tudo vê, que está agora olhando para você, para mim, para todos nós que estamos aqui nessa noite? Eu quero que você pare para pensar também sobre essa igreja um pouco. Ele fala agora no terceiro ponto, na verdade no terceiro subponto do primeiro ponto. Ele diz que Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 meses. Mais uma vez o texto nos coloca agora a respeito de dedicação, irmãos. Isso é muito interessante para nós, porque Paulo ele dedica tempos. A Bíblia diz que Paulo passa 3 anos, Paulo passa alguns meses nas sinagogas ensinando, porque em primeiro lugar Paulo ele ia nas sinagogas dos judeus, porque ele tinha essa mentalidade. Ele acreditava que precisava primeiro pregar o evangelho aos seus, aos gentios, aos judeus. Depois ele ia aos gentios de cidade em cidade, pregando, anunciando, falando da palavra de Deus. Isso é muito importante. E nós encontramos isso em Atos capítulo 20 e versículo 31. A Bíblia diz que, o texto diz que quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas, que foi o texto que Filipe leu agora no início, e conduziu a receber o batismo com o Espírito Santo. Eu quero que você abra comigo aí agora a sua Bíblia, no capítulo 4, porque é um dos textos que nós encontramos aqui, que fala sobre a Trindade. A Bíblia não usa esse termo, o texto bíblico não usa esse termo, mas em alguns textos bíblicos nós encontramos a Trindade presente. Quando Jesus Cristo está lá para ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que Jesus estava presente como o Deus Filho. A Bíblia também fala que o Espírito Santo vem no formato de uma pomba e pousa sobre Jesus. Nós encontramos aí ao Deus Espírito Santo. E a Bíblia diz que também há uma voz vinda do céu, que é o Deus Pai falando. Então existe o Deus Filho, o Deus Espírito e o Deus Pai presente. Outro texto também aqui em Efésios capítulo 4, ele diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Aí ele começa agora a falar, ele diz: há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Olha só, ele falou do Espírito, agora ele vai falar do Deus Filho. Ele diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E agora ele vai falar de um Deus Pai. Há um só Deus e Pai. Então ele trata exatamente sobre a Trindade nesse texto. Então isso é muito importante nós estarmos falando para você, porque o objetivo dessa lição nessa noite é falar exatamente sobre, fazer uma exposição mais ou menos de como é a divisão do texto e falar um pouco sobre a parte introdutória que eu comentei com vocês. Eu quero que você também vá comigo agora no segundo tópico. Nós iremos tratar um pouco sobre, na verdade, o terceiro tópico, que é um tópico mais para aplicação, e eu queria que você acompanhasse comigo, por favor.
O terceiro tópico vai falar sobre a mensagem que Paulo pregou a essa igreja. E eu quero, antes de começar aqui na lição, introduzir um assunto para vocês, que é bem interessante. Eu estava lendo alguns textos, e eu encontrei esse texto aqui no Guia do Leitor, e eu quero comentar com vocês, mais ou menos como é a divisão do texto. Os irmãos tenham só um pouquinho de paciência, porque eu estou procurando. Pronto, eu já falei um pouco, mas a divisão é mais ou menos essa. Paulo, ele escreve essa carta com um teor diferente. Se você lê, você que é um leitor da Bíblia, que tem um costume, que é assíduo na leitura da Bíblia, você vai entender que Paulo, ele escreve com um teor diferente essa carta aos Efésios. Primeiro, Paulo tem como privilégio, na verdade, de ser um ministro do Evangelho, da graça de Jesus Cristo. De estar prisioneiro em consequência de ser ministro. Olha que interessante. Paulo se coloca como um ministro do Evangelho, como aquele que ele coloca também isso aqui no capítulo 4 e o versículo 11, ele diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Ele faz uma divisão e Paulo se coloca como um ministro do Evangelho agora. Ele diz que não só como ministro, mas agora ele coloca lá nos últimos versículos como alguém que foi o portador dessa carta, aquele que levou, que é o Tíquico, aquele que levou a carta até as pessoas. A outra parte interessante e peculiar do texto de Efésios é que Efésios parece um sermão. É bem diferente, vou citar como exemplo aqui, se você voltar um pouco, você vai ver a carta de Paulo aos Gálatas, você vai ver que Paulo, ele escreve aqui como uma defesa do Evangelho, não como um sermão ou como uma oração. É interessante que aos Efésios ele escreve como se fosse um sermão, como se fosse uma oração. Ele dedica isso a essa igreja, ele fala a essa igreja os seus privilégios, aquilo que ele tem como privilégio de ter Deus como o Pai, o fundador da igreja, como aquele que é o pleno da igreja. Ele fala aqui também da importância do privilégio de ter Cristo como aquele que é a base, o edificador da igreja, e ter como também privilégio e ser muito importante de ter o Deus Espírito como aquele que edifica, que consola a sua igreja. Então, ao ler a carta aos Efésios, nós precisamos entender bem, atentar bem para isso, que Paulo escreve como se fosse um sermão, como se fosse uma oração. Ele fala sobre esse propósito eterno, de que Deus em Cristo nos deu a sua igreja, um propósito de sermos filhos, de sermos herdeiros, de sermos separados de um povo, de não existir mais essa barreira entre divisão entre judeus e gentios, mas agora nós somos um povo só, separados por Deus. É interessante também que ele vai retratar exatamente no terceiro ponto o propósito, e Paulo fala sobre algumas doutrinas importantes, como eu falei, não como uma teologia doméstica em outras, para resolver problemas da igreja, como em outras cartas, mas ele vai retratar agora mais como um sermão, como uma orientação para essa igreja. E ele vai tratar algumas doutrinas importantes, em primeiro lugar, sobre a reconciliação. Se você voltar comigo agora no capítulo 2, e no versículo 8, ele vai dizer assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo pelas boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Então a primeira doutrina que ele fala
é a doutrina da regeneração pela fé. Ele fala da reconciliação em Cristo Jesus pela fé. Ele fala também da doutrina da crucificação de Cristo. É interessante que ele diz, Felipe, que está aqui, os irmãos que estão me ouvindo aqui, que estão presentes, no versículo 18, ele vai dizer assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Eu quero parar um pouco aqui para falar algo para você. Eu quero que você pense na igreja, irmãos, nessa noite, já trazendo uma aplicação para você, na igreja não como um povo que é dividido, Felipe, entre o rico e o pobre. Quando olhamos para a igreja de Cristo, nós não pensamos em um povo que é dividido como o preto e o branco, não. Nós não olhamos para a igreja e pensamos como um povo que é dividido entre o servo e o Senhor. Não é assim. Nós não olhamos ainda para a igreja e pensamos como aquele que tem mais condição ou aquele que tem menos condição. Essa é uma visão totalmente errada da igreja de Cristo, porque isso já foi desconstruído, irmãos, no decorrer dos séculos. A igreja, Paulo escreve dizendo que nós agora, no capítulo 2 e no versículo 18, nós temos ambos acesso ao Pai. No capítulo 4 ele vai dizer que nós somos um. Nós temos um só corpo, um só Espírito, nós temos uma só fé, uma só vocação, um só Senhor, um só batismo, um só Deus, um só Pai. Ou seja, ele quebra todo o conceito de divisão, ele quebra todo o conceito de diferentes povos, e agora ele junta tudo em um só. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Porque, infelizmente, às vezes nós fazemos algumas separações, aqueles que pregam melhor, aquele que não prega, aquele que canta bem, aquele que não canta, aquele que toca, aquele que não toca, aquele que canta parece que vamos dizer assim, é melhor visto pela igreja, ou aquele que prega é o que tem mais talento. Não, na verdade não é isso, irmãos. Paulo já falou isso à igreja de Corinto, nós somos um corpo. Ele disse: se perder a mão, ou se perder um braço, ou uma perna, não é mais um corpo completo, porque está faltando alguma coisa. Então, essa carta trata exatamente sobre isso. Nós somos, pela cruz de Cristo, um povo. E pela cruz de Cristo não existe mais barreira, não existe mais divisão, não existe mais separação entre os povos. Nós somos agora um só povo. E eu preciso, claro, como missionário, falar sobre missões, sobre isso. Às vezes nós temos também essa visão errada sobre missões em nosso pensamento. Nós achamos que Deus só chamou os brasileiros. Nós achamos que Deus só escolheu os nordestinos. Nós achamos que Deus só quer salvar os fortalezenses. Na verdade, irmãos, Deus, é da vontade de Deus, é bem claro a Bíblia Sagrada, que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo para que não é só os brasileiros, não é só o cearense, não é todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Na verdade, sempre o objetivo de Deus, desde Adão e Eva até o Apocalipse, no primeiro jardim até o último jardim da Bíblia, sempre o objetivo de Deus foi ter um só povo, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Essa é a grande chave. Paulo diz: olha, agora eu entendo o mistério. Ele coloca como mistério, Felipe, porque os judeus não entenderam isso. Ele chamava os gentios de... Gentio significa exatamente isso, gentinha. É um povo que não faz parte do nosso povo, não é o nosso povo. Mas nós agora em Cristo não temos mais isso. Nós somos um só povo, nós temos uma só fé, nós temos um só batismo, nós somos um povo único e verdadeiro. A igreja que vai subir não é a Assembleia de Deus. A igreja que vai subir não é a Batista, a igreja que vai subir não é a Presbiteriana. A igreja que vai subir é a igreja de Cristo, a igreja que tem como marca a santidade, que tem como marca
irmãos, o perdão, que tem como marca aquilo que a Bíblia ensina como verdade, que tem vivência nisso. Essa é a igreja que vai subir. Deixa eu passar aqui para a lição, senão não vai dar tempo para concluir. Paulo ele vai falar sobre outras doutrinas, não tenho tempo de falar, mas ele vai falar sobre a doutrina da unidade, comunhão, ele vai falar sobre a doutrina do Espírito Santo, nessa carta, e muitas outras doutrinas interessantes para nós, nessa noite. Mas os irmãos irão estudar cada doutrina individualmente, nós estamos apenas introduzindo os assuntos, vocês ainda irão estudar cada lição, com cada doutrina, cada verdade espiritual. Eu quero falar sobre esse propósito que é bem interessante nessa parte, no terceiro ponto da conclusão. Eu quero que você leia comigo um pouco aí sobre o propósito. Ele diz que aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo, porém, como eu falei já, que é uma carta diferente. Nos capítulos iniciais da carta percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e que praticavam religiões de mistério e magia. Como eu falei para vocês, Éfeso, irmãos, era um centro da feitiçaria, era o centro do ocultismo. Então, por isso que algumas pessoas que se converteram, elas queriam continuar na mesma prática. E Paulo, ele fala um pouco sobre isso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo. No capítulo 1 e no versículo 20 ao 22 ele vai falar sobre isso. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. Ele fala que o passado daqueles cristãos eram marcados pela imoralidade, bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. No segundo tópico, ele vai falar o propósito dessa mensagem. Existem vários propósitos, mas o autor ele coloca alguns propósitos importantes. Eu quero que você pense sobre isso e reflita sobre isso. A mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas importantes. Cristo, como eu falei para vocês, Cristo como a cabeça e a igreja como um corpo. Assim podemos classificar os assuntos dos seguintes eixos temáticos. Primeiro, o assunto, ele coloca como a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Paulo ele vai escrever dizendo que a plenitude dos tempos foi concluída, chegou o tempo. Ele não escreve só aos Efésios falando sobre isso, mas também no capítulo 4, em Gálatas, ele vai falar exatamente sobre isso, sobre a plenitude dos tempos. Essa plenitude dos tempos é o que está escrito desde lá de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, que da semente da mulher iria nascer que iria ser aquele que seria a descendência de Abraão, mais na frente a descendência de Jacó, de Isaac, e aí de Davi, se a linhagem de Davi, o que Isaías escreveu dizendo que era como uma raiz seca, mas que ao cheiro das águas, ela iria brotar novamente, ela iria ressurgir novamente. O que Malaquias vai chamar de sabão dos lavandeiros, o que Zacarias fala também como aquela que viria da descendência da cidade de Davi. Então, irmãos, é exatamente ele, Jesus Cristo, ele veio no tempo certo. Algumas pessoas não entendem por que Deus Filipe falou tanto aos judeus que eles precisavam preservar a sua genealogia. Eles precisavam preservar o seu povo, eles precisavam preservar, sempre casar com as pessoas que faziam parte da sua linhagem, porque Deus estava defendendo, irmãos, exatamente isso, a linhagem de Jesus Cristo. Ele estava defendendo o nascimento de Jesus Cristo.
E não só isso, mas também o nascimento da igreja, porque fazia parte do plano de Deus. E eu quero concluir com você falando essas verdades, essas aplicações para a sua vida, dizendo que, além disso, de nós entendermos que Cristo é a cabeça, que nós somos o corpo dessa igreja que Deus ele planejou desde a fundação do mundo. Alguns dias que antes de Deus falar, haja luz, ele disse, haja cruz, ou seja, haja redenção, haja salvação, haja transformação para aqueles que serão a minha igreja. Você está entendendo, irmãos, por que Paulo escreve aos Efésios, dizendo que nós temos bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo? Ele está dizendo que aquilo que Cristo preparou para nós, na verdade, o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. O que Cristo preparou para nós vai além disso. É o que Pedro chama no seu primeiro capítulo, primeiro capítulo, ele vai dizer que nós não somos apenas aqui naturais, aqui da terra, mas nós somos pessoas que somos de outro lugar, ou seja, do céu. Porque nós temos bênçãos preparadas para cada um de nós. Eu quero concluir o assunto, porque o tempo já passou, só tenho 5 minutos. Ele iria tratar ainda sobre a reconciliação em Cristo, sobre o novo estilo da vida agora, daqueles que receberam a Cristo, e outros assuntos muito importantes que nós iremos estudar. Na conclusão, ele vai dizer que a epístola revela um elaborado assunto da salvação em suas aplicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações apelam a viver santidade e alicerçarmos em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. É exatamente sobre esse ponto, esse fundamento que nós somos, que Paulo conclui, na verdade, a sua carta. Eu quero só fazer uma rápida conclusão, dizendo que ele coloca em todos os capítulos, falando que Cristo é a cabeça de tudo, que foi Ele que chamou ele para esse ministério. Ele fala que que chegou à plenitude dos tempos no final do capítulo 1, e que Cristo era essa plenitude. Ele começa dizendo que agora no capítulo 2 ele nos vivificou, nós estávamos mortos, separados, distanciados de Deus, mas ele nos trouxe novamente para estarmos perto, através de Cristo Jesus novamente. No capítulo 4, ele diz que não existe mais o povo gentil, porque ele reconciliou o mundo consigo mesmo. Ele trouxe novamente a salvação àqueles que estavam distantes, que agora estão perto. Ele reconciliou o mundo. No capítulo 4, ele vai falar que essa reconciliação trouxe exatamente a unidade. Nós temos um só Espírito, uma só fé, um só Deus, um só batismo. No capítulo 5, ele fala que por isso ter acontecido, nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados, porque Deus é o nosso Pai, Cristo é o nosso Senhor. No capítulo 6, ele trata isso e levando para os relacionamentos, dizendo que assim como nós somos filhos de Deus, nós precisamos também entender que os filhos precisam ser obedientes aos seus pais. Suas esposas precisam ser submissas aos seus esposos, como Cristo que a igreja é submissa a Cristo. Ele fala também que o marido precisa amar a sua esposa como a igreja precisa amar a Cristo. Ele conclui falando sobre a batalha espiritual, que nós temos que ter também, porque entendemos tudo isso, para desfrutarmos das bênçãos espirituais, porque agora nós somos embaixadores de Cristo em cadeias, mas livres para pregar o Evangelho, para falar do Evangelho de Jesus Cristo. E ele conclui novamente falando que nós precisamos amar a Jesus Cristo em sinceridade. Eu queria, nessa noite, que você refletisse sobre, talvez você deve estar pensando mais, André, você falou tanta coisa,
Eu quero que você fique apenas com essa frase de conclusão. O objetivo geral dessa carta é exatamente falar sobre a plenitude do que Deus fez, do que Deus preparou. E essa plenitude era exatamente Cristo nascer, vir à terra, como cabeça da igreja. E agora a igreja é o corpo de Cristo. E nós precisamos entender que nós somos um povo separado para Deus. E precisamos marchar em direção ao propósito que Deus tem para cada um de nós. Você é a igreja, você é corpo de Cristo. Eu quero fazer uma oração nessa noite por você que está me ouvindo, e já passo novamente o trabalho para o Felipe. Feche seus olhos onde você está na sua casa. Nós queremos agradecer e falar que próximo sábado estamos aqui novamente na live da Escola Dominical. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos em tua presença. Queremos te pedir que o Senhor guarde em nossos corações tudo que foi falado sobre na parte introdutória, Senhor, sobre a epístola de Paulo aos Efésios. Que o Senhor venha nos ajudar a entender quem somos em Cristo, o privilégio que temos, Pai, de viver, de desfrutar dessas bênçãos, que não são poucas, que não são, Senhor, bênção, talvez não seja bênção, uma bênção material, mas é uma bênção que vai além disso, que a bênção material é apenas consequência daquilo que somos em Cristo, daquilo que temos em Cristo. Pai, que o Senhor venha em nome do Teu Filho amado nos ajudar, nos encher do Teu Espírito, ajudar a sermos igreja, Senhor. Nós não somos apenas, Senhor, um corpo, mas nós somos o templo e morada do Teu Espírito Santo. Por favor, nos ajuda, é tudo que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.